Bom dia, meu nome é Rodrigo, estou aqui do Pereira Almeida Advogados Associados, juntamente com o Dr. Rodrigo Almeida, Dr. Rafael Rodrigues, o nosso bate-papo de sábado pela manhã. E nós tentamos escolher sempre aqui um assunto com relevância jurídica, um assunto muito debatido, e tem sido difícil escolher, né, doutores, porque está acontecendo tanta coisa no país, né? Tanta coisa que exige um debate, que exige uma reflexão, né? E o direito ele serve para isso, né? Para regulamentar a nossa vida em sociedade. Então eu vi pela manhã hoje aquele caso lá da mulher que teria matado 2 idosos, aparentemente porque foi cobrado uma dívida de locação, né? E aí, poxa, o que a gente ouviu nos deixou bem assustados, mas hoje nós tínhamos escolhido, né, um assunto que toca aí num tema muito sensível hoje, que são os nossos pets, né, os nossos animais de estimação, qual que é a natureza jurídica deles hoje, né? Eles são verdadeiros membros da família, há pessoas lá que optam por nem terem filhos e se dedicam aos pets de uma maneira muito intensa. Nós temos também a questão aí dos maus tratos contra animais e da responsabilidade civil, né? E aí, como um pano de fundo aqui, vamos analisar o caso Joca, né? Foi a morte do Golden Retriever num voo oferecido aí pela Gol, né? Um erro grosseiro, acabou gerando aí a morte do animal e um abalo muito profundo para a família. Vamos começar aqui, doutor Rodrigo. Como é que o senhor enxerga aí, vamos imaginar a responsabilidade penal a título exemplificativo? Existe uma responsabilidade penal? O senhor acha que tem dispositivo aí no ordenamento jurídico para punir os responsáveis por esse erro grosseiro? O que o senhor pensa? Bom, primeiramente, não só tem, doutor Luana, a lei já determina a responsabilização pelos maus tratos animais, que tem que ser considerado no caso inteiro, no caso concreto, mas também a responsabilidade civil da empresa, porque não só criminalmente, mas civilmente também elenca todo um dano posterior. Como o senhor contou muito bem, os pets hoje não são só animais, eles são também membros da família, são indicados por alguns médicos para tratamento de ansiedade, algumas pessoas para acompanhamento. Cão de suporte emocional, né? Suporte emocional. Então, assim, tem toda uma dinâmica de tratativa. Não dá mais hoje, a nível de mundo, você avaliar um pet simplesmente como um ser vivo ali que você tem como criação dentro da sua casa. Ele tem que ter uma cautela maior, até no caso do Joca, no transporte, no translado, avaliar toda essa questão para que não aconteça novamente um caso tão drástico igual esse, que a perda para a família é imensurável. Não dá nem para quantificar um quanto de indenização, de valorar. Difícil chegar no valor, né? Não dá para valorar. Difícil chegar no valor, né? Eu fico pensando no cálculo disso aí, né? E espero que o judiciário não trate esse dano moral igual ele tem tratado os danos morais do país, né? Porque parece que a gente tem uma tabela, né? Pô, tu vai de 5 a 10 mil reais. Pô, é por aí, porque o princípio é a indenização não pode implicar em enriquecimento sem causa, né? E aí você pega uma indenização de 5 a 10 mil reais para uma empresa do porte da Gol, sinceramente, não tem caráter pedagógico, não tem caráter punitivo nenhum, né? Aquilo é absorvido ali numa fração de segundos, nem minutos, né? Então, é interessante. Doutor Rafael, o que o senhor pensa em termos de responsabilidade penal, de responsabilidade civil, nesse caso específico? Bom dia a todos. Então, igual tem a questão do maus tratos, né? Na responsabilidade penal, como o Dr. Rodrigo falou, como o senhor também pontuou. E os animais hoje, até eu tenho animal em casa, assim, então eles são considerados, realmente são considerados membros da família. E eu até andei analisando o caso, olhei algumas coisas, até tem algumas empresas, né, adotam a possibilidade dos cães eles estar viajando dentro da cabine, né? São os casos do suporte emocional, aqueles cães de suporte emocional, aqueles casos de cães guias. E também tem a questão dos cachorros no porte até de 7 quilos, né, que ele pode estar viajando. Mas é claro, não são todas as empresas que optam por estar autorizando esse transporte. Então, assim, creio eu que eles precisam estar melhorando isso aí.
Porque, sim, querendo ou não, é uma vida. Aquela ali é uma vida, não tem valor para poder, que vai estar pagando aquilo ali. É um debate interessante, né? Olha só, quando você vai verificar as regras, né, e foi uma questão que me chamou a atenção, né, nós também, na minha família, a gente tem também os pets, né, e realmente o tratamento é totalmente diferente, né, porque quando eu era criança a gente tinha pet e era uma coisa, agora o pet é totalmente diferente, né, a vida do pet de hoje ela é talvez 10 vezes melhor do que a do pet do passado. E eu comecei a olhar e falei, pô, qual que é a regra desse negócio? Eu descobri que, na verdade, não tem uma regra geral desse transporte, né? A ANAC, ela não disciplina isso aí, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ou seja, cada companhia tem ali, pode fixar os seus parâmetros, e me parece que algumas nem fazem esse trabalho, nem prestam esse serviço, né? E fica complicado. Você imagina o seguinte, olha só, em 2015 parece que teve uma situação da morte de um cão, um bulldog inglês, que era um cão campeão. Então esse cão viajava para competições, esse cão viajava para fazer cruzamentos, né? E gerar filhotes em outras localidades. Parece que a morte dele aconteceu numa viagem para Paraíba, né? Onde ele ia participar de uma competição, algo assim. Então você tem a situação também do cão que vai participar de competições, né? Do cão que é o padrão da raça, né? E aí, de repente, as empresas começam a não oferecer esse serviço, ou você tem um cão que é o suporte emocional, ou o cão guia, ou, na verdade, ele não é nem suporte emocional, nem cão guia, mas, poxa, o casal tem aquele cão lá, e aquele cão lá substituiu, optaram por não ter filhos, ou por não poder ter filhos, né? E aí, pô, vamos transportar ele no bagageiro, né? Vamos transportar ele lá junto com a bagagem, né? Isso parece complicado, mas a questão é essa. Você que está nos acompanhando aí, não tem uma regra geral pela ANAC. Agora vamos pensar juridicamente? Olha só que legal. Rodrigo, Rafael, vamos pensar nos maus tratos com os animais, lei penal. Onde é que está isso aí? Que crime a gente poderia ter? É o crime de maus tratos, artigo 32. Tu vai lá no artigo 32 e percebe o seguinte, olha, maus tratos daria uma pena de detenção pequena, mas se for cachorro ou gato doméstico, ela vem de 2 a 5 anos de reclusão. Tá? Se ocorrer a morte do animal, vai ter um aumento de 1/6 a 1/3, tá lá no artigo 32. Então nós vamos ter uma pena aí que ela começa ali em 2 anos e 8 meses mais ou menos, um caso extremo, e chega a 6 anos e 8 meses. Nós sabemos que esse tipo de pena dificilmente vai gerar uma punição efetiva, né? Dívida primária, via de regra praticou essa conduta, bons antecedentes, personalidade, culpabilidade, vão ser vetorizados ali pelo juiz, nós vamos ter uma pena ali mais perto dos 2 anos e 8 meses, que possivelmente vai ser cumprido no regime aberto. Doutor, comenta para nós aí, para o pessoal poder entender, via de regra, como é que se cumpre pena no regime aberto nesse país, que não é do jeito da lei de execução penal, né? Vamos lá. É bem diferente. Regime aberto é a pessoa que for responsabilizada por um fato criminoso, desse ponto de vista, e para o regime semiaberto, a vida dela vai na verdade. Normalmente. Não vai mudar nada. E que restrição que esse indivíduo tem no regime aberto? O que acontece com o indivíduo que pega ali 2 anos e 8 meses, 3 anos, até 4 anos pode ir para o regime aberto, né? No aberto, o que esse indivíduo acontece com ele? O máximo que pode ter de restrição é restrição de horário de saída de casa, mas muito provavelmente que nem vai ter. Finais de semana também não. A vida continua. E aquele negócio de assinar uma vez por mês um livro lá do fora, né? Mas se tratando de uma empresa, é uma dificuldade que eu vejo no caso, uma empresa do porte da responsável, você conseguir penalizar alguém ali vai ser muito difícil a aplicabilidade. Muito difícil. Então, na verdade, talvez a gente tenha que repensar um pouco isso aí, né? Tem uma pena de multa também na lei, né? Então a gente teria que repensar isso aí de uma maneira mais efetiva, né? E a lei ela tem um negócio interessante que é a proibição de você ter a guarda do animal, né? De um novo animal. Então, pratiquei crime de maus tratos, pô, eu vou pegar essa pena e vou assinar uma vez por mês lá do fórum, vou ter uma restrição de fim de semana e à noite, que talvez seja fiscalizada, talvez não. E aí eu ganho uma multa e aí eu também fico proibido de ter uma guarda de um animal específico, né?
Mas, olha só, os senhores já viram algum cadastro aqui no Brasil sobre quem é que possui pets, quem é que possui animais de estimação em casa? Como é que os senhores acham que vão fazer esse controle, então, de proibir o indivíduo praticar maus tratos de ter um novo animal? É muito difícil de conseguir fazer esses cadastros, até porque vocês entendem coisas bem mais graves como a serem pontuadas e não existe cadastro para nada. Chegar ao passo de fazer cadastro para averiguar a pessoa responsabilizada por maus tratos animais, excluir essa pessoa da possibilidade, eu acho precário demais no nosso caso. E assim, possivelmente também vão ter uma punição administrativa, né? Porque o Ministério da Justiça mandou intimar a Gol, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil também. Eu acredito que tem alguma multa, alguma coisa nesse sentido ali, né? Que às vezes vai penalizar mais do que a responsabilidade penal e mais do que a responsabilidade civil, né? Vamos imaginar a responsabilidade civil? 2 tipos de dano. O dano material, esse vai ser mais fácil de quantificar. Afinal de contas, por mais que ainda pareça errado hoje dizer isso, né? O animal vai ter um valor econômico. Parece errado dizer isso, né? Porque a gente não quer tratar mais o pet como uma coisa, como um objeto. E não devemos mesmo. Parece errado dizer isso. Poxa, estou colocando um preço no meu cachorro. Mas tem um valor econômico. Esse é o dano material. E o dano moral? Como é que o senhor acha, doutor Rafael, para quantificar esse dano moral aí? Na verdade é que não tem como quantificar, né? Esse valor assim, do dano moral porque é uma coisa impalpável, né? Porque para cada um tem um valor ali, né? Cada pet ele tem um valor, então não teria como, né? Se é 5, é 10, é quanto? É 15, então assim, eu acho que não teria um valor estipulado. Eu fico imaginando o seguinte, né? Poxa, vamos imaginar o sofrimento do animal, que deve ter sido grande, não saiu ainda o laudo da autópsia da Polícia Civil da Delegacia de Meio Ambiente de São Paulo, de Guarulhos, perdão, de São Paulo, está aguardando. E aí nós temos o apego emocional que aquela família, que aquele tutor, né, a expressão correta é essa hoje, tinha com o pet, né? Eu, sinceramente, eu vou aguardar o desfecho desse caso com ansiedade. Acho que esse aqui vai ser monitorado, porque os outros casos que nós temos registrados aqui, teve lá um Golden Retriever pela Latam também, um American Bully pela Latam também, esses dois no ano de 2021, as indenizações foram sinceramente ridículas. E tem um caso em 2015, né, mas graças a Deus mudou o pensamento de lá para cá, em que nem se concedeu indenização por dano moral. A juíza na época, no caso do Bulldog inglês que eu mencionei, pontuou que o animal é um objeto, é uma coisa e não gera esse abalo moral todo. Então, nem indenização sequer foi concedida por dano moral. E aí avaliaram lá o cachorro e concederam uma indenização por danos materiais, aliás, para custear traslado e o sepultamento do animal. Então, assim, vamos guardar esse caso com ansiedade, né? E que fica o recado, né? Precisamos rever um pouquinho essa lei de maus tratos para animais. Demonstramos aqui cabalmente que dificilmente vai ter uma punição efetiva, não só nesse caso, como em outros. E vamos torcer para o judiciário começar a rever essa política de indenizações por danos morais aqui no Brasil, que acaba não punindo as empresas de maneira nenhuma, elas continuam a prestar esse péssimo serviço para a população brasileira em vários aspectos. Ficamos por aqui, doutores, obrigado, até mais.